Comentar com você neste vídeo sobre a grande vitória do Corinthians, gente. Enorme vitória do Timão contra a equipe do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, né? Na volta do Brasileirão depois da data FIFA, né? Infelizmente, a CBF prejudicou muito o Timão, né? Que jogou na noite de hoje e vai jogar no domingo uma partida importantíssima pela semifinal da Copa do Brasil, né? Uma injustiça, por certo, contra a equipe do Timão, né? Mas o fato é que as duas equipes hoje foram a campo, tanto o Flamengo como a equipe do Corinthians. E o Flamengo perdeu para o Fluminense, né? Inclusive foi um resultado ruim para o Corinthians, porque o Fluminense também disputa ali uma vaguinha, digamos assim, né? Para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Só que o Corinthians fez a sua parte. Jogou contra a equipe bastante qualificada, embora não esteja numa temporada muito positiva, né? Que é o Atlético Paranaense, mas que tem muitos bons valores individuais. O jogo foi aberto, do começo ao final, né? Mas o Corinthians conseguiu se sobrevaler dentro de campo em virtude da qualidade do seu jogo, que cada vez mais é atuante, cada vez mais é um jogo interessante com a associação presente, como não havia no começo da temporada, por exemplo, né? Então foi um show do Timão no segundo tempo da partida, inclusive com um golaço do Memphis Depay, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? O golaço mesmo de falta, há muito que a gente não viu um gol daquele de falta marcado por jogadores do Corinthians. A bola foi realmente ali na gaveta, golaço, e o gol do Depay saiu no momento em que o Corinthians precisava realmente fazer aquele gol, né? Porque a situação estava um tanto quanto tensa, né? Com o Atlético Paranaense, inclusive, frequentando muito bem o campo de defesa do Timão. Vou falar um pouco mais desse jogo. Antes disso, só complementar a você, torcedor e torcedora do Timão, pedir a você que se inscreva aqui no canal do Josa Novares, né? E solicitar vídeos, encher a paciência para que eu aborde muito mais o Corinthians, né? Vai ser uma honra para mim se eu tiver uma torcida do Corinthians aqui atuante no canal, tá? Bom, além disso, chamar atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importante aqui para meu trabalho, mas também para você, apostador, em virtude de que é uma casa de aposta que não se envolve com polêmica aí, né? Está plenamente autorizada pelo mercado, pelo Ministério da Fazenda para atuar aqui no Brasil, e é muito importante, se você curte uma aposta esportiva, que você leve a sério isso, né? Não faça sua fezinha por qualquer casa de aposta, não. Então, por que não buscar uma tradicionalíssima, antiga e que é tida lá na Europa como a mais confiável do mundo? A 1xBet. Se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque também o código promocional UXJOSA, que vai te dar o direito a um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Ok. Timão começou muito acelerado, teve momentos muito bons no começo da partida. Depois o Atlético começou a se impor um pouco mais na partida. Teve ali seus momentos também interessantes, de tal sorte que a gente teve um primeiro tempo ali que foi muito marcante em virtude de tudo que aconteceu. Primeiro, o Corinthians sendo muito superior, chegando à marcação no seu primeiro gol, chegando à marcação no segundo gol, e aí a equipe do Furacão reage. E essa reação frustra um pouquinho a expectativa do torcedor, que supunha que a equipe iria para o intervalo vencendo, né? O Corinthians saiu com 2-0, o Furacão conseguiu empatar. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu de certa forma porque houve um certo acúmulo, né? O Corinthians se acomodou um pouquinho às condições do jogo depois que fez 2-0, né? E a equipe do Atlético, que é muito leve, conseguiu se aproveitar disso aí. Só que um outro ponto importante e que é necessário destacar é que defensivamente o Corinthians não esteve bem, né? Nessa partida o Corinthians permitiu, né, tendo uma maior posse de bola em relação ao Furacão, permitiu aí quase o dobro de finalizações da equipe paranaense. É isso mesmo, gente. Quase o dobro de finalizações em relação ao Corinthians, né? O Atlético Paranaense praticou nessa partida, né? Evidentemente que foram menos finalizações corretas, evidentemente que conseguiu marcar apenas 2 gols, mas teve muita finalização. E essa condição permitindo ao adversário de finalizar muito é um problema que o Ramon Dias precisa resolver, principalmente porque a equipe do Flamengo é uma equipe interessantíssima. E o Corinthians vai ter que reverter, né, o placar adverso da partida inicial, vai ter que marcar gols na Neoquímica e não pode, ao sair para tentar trabalhar a construção de seus gols, deixar tantos espaços assim, virar uma equipe tão espaçada assim e com problemas defensivos como demonstrou na noite de hoje. Foi em virtude, sobretudo disso, assim como também da capacidade do Furacão de fazer uma leitura de jogo, né, da movimentação de alguns jogadores, como o Nicão, que foi muito bem na partida de hoje, a equipe do Furacão conseguiu empatar e fomos para o vestiário com 2-2. No segundo tempo, a gente nota um Corinthians ali também muito imbuído na volta do intervalo, querendo fazer logo o terceiro gol, mas o Atlético também estava disputando. O Atlético dava sinais que poderia fazer esse terceiro gol, né? Ser essa equipe que faria, na verdade, o quinto gol e ficaria à frente do placar. Seria temeroso, porque seria a primeira vez na partida que a equipe do Paraná ficaria à frente do Timão, né? Então as coisas estavam ali se anunciando como, enfim, meio complicadas, parecia que seria o Corinthians, parecia que seria a equipe do Atlético, até que tivemos uma falta, e a falta foi cobrada de uma maneira impressionante pelo Depay, né, marcando seu primeiro gol, saindo para a galera, saindo para o abraço diante da galera corintiana, um golaço do Memphis Depay,
Um golaço, gente. E depois o Corinthians foi se assentando cada vez mais, né? O Furacão tentou, né, intensificar um pouco mais as suas ações de ataque, né? E aí foi deixando um pouco mais de espaço e o Corinthians começou a deitar, né? Destaque para o Bidon, tá jogando muita bola, né? Destaque aí, acho que o Martínez, que é um jogador que eu gosto muito, admiro muito, tá? Hoje não esteve bem, é preciso relatar isso daí. Acho que o setor defensivo, no geral, também apresentou certos problemas. Acho que o Kaká estava inseguro, a despeito de ter feito um dos gols. Foi um jogador que, para mim, não esteve tão bem na partida hoje, tá? Por outro lado, tivemos no meio de campo um Garro sempre, o maestro Garro, né, jogando muita bola. O Bidon jogando muito bem. O Yuri Alberto, né, que acho que já, o torcedor já esqueceu essa história de que o Yuri Alberto é um jogador, enfim, não é um jogador interessante. O Yuri Alberto é um grande atacante, um grande atacante. E se o Dorival, né, não fosse meio, né, tal, técnico do São Paulo, tal, enfim, e aí não leva o jogador do Corinthians para a seleção, pelo amor de Deus, né? O Roberto merecia sim uma chance na seleção brasileira pelo atacante que ele está sendo nos dias de hoje. Ele pode até não fazer tantos gols como alguns imaginam, mas é um cara muito participativo, um cara que dá assistência, trabalha na pré-assistência também e também marca os seus gols, como aconteceu no jogo de hoje. O Corinthians conseguiu fazer depois o quarto gol com o Roberto, depois conseguiu fazer o quinto com o Garro, enfim, e as coisas foram acontecendo. De tal sorte que o Corinthians conseguiu terminar a partida goleando a equipe do Furacão de uma maneira brilhante e mostrando para o seu torcedor que dá para confiar sim na virada diante do Mengão no próximo domingo. Vai ser difícil, o Flamengo, a despeito de hoje ter sido derrotado pelo Fluminense, claramente que estava totalmente focado no jogo no final de semana. Ora, mas por que o Corinthians não estava? Bem, talvez em virtude de que o Corinthians também está lutando um Brasileirão muito para escapar do rebaixamento. Um outro título que o Corinthians pode e deve conquistar no Brasileirão é justamente conseguir permanecer na Série A do futebol brasileiro. Está muito difícil a situação, então em virtude disso o Corinthians também entrou muito focado para o jogo de hoje contra a equipe do Furacão. O mesmo talvez não tenha acontecido com o Flamengo, a cabeça estava toda ali voltada para o final de semana, né? O fato é que, né, se por um lado o Flamengo pode até não ter se esforçado tanto assim na partida do Rio de Janeiro, por outro lado o Corinthians se esforçou muito no jogo de hoje, né? E isso pode ser prejudicial de certa forma para o Corinthians e o Flamengo? De certa forma pode ser que sim, mas há algo muito interessante aí que a gente precisa colocar também na balança. A confiança que ganha o time do Timão para esse jogo decisivo contra a equipe do Flamengo. O jogo que o Corinthians fez, sobretudo no segundo tempo, achando soluções em um jogo difícil, né, e conseguindo fazer uma goleada, mostra que essa equipe tem condição sim de fazer uma grande partida no final de semana. Claramente que o adversário é diferente, mas tem condição de fazer esse jogo. Claramente que o Flamengo talvez não consiga ter a mesma qualidade que teve no Maracanã e evidentemente que o Corinthians não vai ter aquela postura, né, tão, enfim, tão entregadora, digamos assim, né, tão cabeça baixa como teve no Maracanã. Não vai ter evidentemente essa postura na Neoquímica Arena. Evidentemente que o Flamengo tem grandes jogadores, mas vamos lá, gente, o Corinthians também tem, tá? O Corinthians também tem grandes jogadores, então dá para confiar. E acho que foi realmente muito importante para o Timão essa vitória e da maneira como ela foi configurada diante da equipe do Atlético Paranaense. Foi muito importante para trabalhar a confiança da equipe em relação à permanência na Série A. Para mim, o Corinthians não cai, já falei várias vezes e sigo afirmando, não cai de forma nenhuma, mas também para dar confiança para a equipe e para a torcida de que pode sim reverter a situação diante da boa, da excelente equipe do Flamengo no próximo final de semana. Grande vitória do Timão, com muitos jogadores atuando bem, né? Muito interessante ver esse jogo, muita leveza, muito futebol, né? As duas equipes querendo jogar e o Timão prevaleceu. Acho que no final de semana as duas equipes vão querer jogar também e acho que o Corinthians tem sim condição de prevalecer diante do Flamengo, embora se não conseguir, não terá conseguido em virtude de que estará enfrentando uma monstruosidade de equipe, uma equipe também muito boa que é a equipe do Rubro Negro da Gávea, amigos e amigas. É isso.